Veja no ICL Notícias, segunda edição. Briga de foice no escuro. As negociações pelo comando das comissões na Câmara dos Deputados e o presentinho que o Ministério do Turismo quer dar para o pai de Arthur Lira em Alagoas. Exclusivo. Os gastos emperrados do Ministério da Mulher. Baseado na lei, STF retoma o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje é quarta-feira, gente, dia 6 de março de 2024. Já estamos aqui à espreita, preparados para essa quarta-feira, não é isso? Boa noite. Preparados, suave na nave, que hoje é quarta-feira, meio de semana. Gabi, tudo bem com você? Tudo ótimo. Viva a comunidade ICL, de olho aqui na gente. A Já gente está de olho nas notícias para passar para você. A gente de olho nas notícias, de olho na política. Tem muita gente querendo anistia por aí, né, Chico? Pois é, eu vou falar disso porque a justiça está apertando o cerco. E os reacionários bolsonaristas, os golpistas, estão perdendo cada vez mais terreno e sabem que não tem saída. Também, depois dos depoimentos já colhidos pela Polícia Federal, inclusive de 8 horas de depoimento do general Freire Gomes, aqui que foi chamado de cagão por Braga Neto, pelo golpista Braga Neto, né? Então, o cerco da justiça vai cercando esse pessoal. Na sexta-feira, dia 1º, sexta-feira passada, o Supremo condenou mais 15 acusados pelos atos golpistas, né? O general Pazuello, que agora é deputado, está descumprindo ordens do Supremo, porque ele emprega em seu gabinete, na liderança do PL, o general Mário Fernandes, que é investigado pelos atos golpistas também. E há a determinação do Supremo para que investigados sejam afastados de cargos públicos, o que ele não está cumprindo. Ele está descumprindo ordem do Supremo. Isso pode resultar em cana para o general Mário Fernandes e alguma encrenca para o general Pazuello. Quer dizer, o cerco está apertando. Depoimentos, mais condenações. Então, os bolsonaristas querem transferir essa confusão para o bate-boca político, para ver se ganham adesão e se isso torce ou distorce decisões do Supremo. A gente tem visto isso desde o dia 25, quando o Bolsonaro, naquele ato lá na Paulista, pediu anistia, né? Até pediu que o presidente dê anistia para ele antecipadamente, que nem indiciado ainda é, mas para aqueles arruaceiros do dia 8 de janeiro. Pediu anistia, não é? Mas não, querem transferir isso para o lado da farra política. Tem uma ONG aí de extrema-direita chamada Instituto Nacional Brasileiro de Direitos Humanos, Desenvolvimento Humano Sustentável, Social e Político. Esse instituto de extrema-direita entrou com um pedido para o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, bolsonarista, nomeado por Bolsonaro, para que ele concedesse habeas corpus, libertasse todos os presos, os arruaceiros, golpistas, do dia 8 de janeiro. Né? Sabiam, evidentemente, que o ministro Cássio Nunes Marques não daria uma decisão favorável, mandar soltar todo mundo. Porque sabiam, basta bater os olhos na legislação para saber que não pode fazer isso. O Cássio Nunes Marques não pode conceder um habeas corpus contrariando decisão de de outro ministro do Supremo, no caso o relator da questão, que é o ministro Alexandre de Moraes, ou de uma turma do plenário. Ele não pode fazer isso, porque senão seria assim, um manda prender, o outro manda soltar, e o outro manda prender de novo. Não, não pode. Eles sabiam que ele não podia.
Mas o que eles querem com isso? Esticar a corda política. Está vendo? Somos vítimas de perseguição comunista, de perseguição do Xandão. Há pouco tempo entrou aí uma tentativa, está tentando ainda, o general Mourão, que agora é senador, né? O general Mourão quer fazer passar um projeto de anistia para os presos e já anistiando os que virão a ser condenados, né? Coisa que não pode fazer nem o Senado nem a Câmara. Está esticando a corda. Porque se passar um projeto, passar uma lei dessa no Senado, na Câmara, o Supremo vai derrubá-la. Porque o parlamento não é instância revisora de decisões do Supremo. Imagina se o Supremo decide qualquer coisa e vem o parlamento e fala, não concordamos, vamos derrubar. Não é assim que as coisas funcionam. Eles sabem que não é assim, mas eles fazem isso para manter ativa a sua tropa reacionária, seus golpistas, né? Porque no campo jurídico, como eu disse, as coisas vão se apertando cada vez mais. Ontem o Cacai falou aqui com a gente, no Série Notícias, né, que já podia logo concluir esse inquérito e partir para o processo, indiciando todos os responsáveis que ainda não foram indiciados. Nesse primeiro semestre, né? Agora, falou mais rápido, já tem material suficiente para isso. Mas a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes ainda querem ouvir mais algumas pessoas. Por isso que segunda-feira vai ter novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Naturalmente, depois de todos esses depoimentos que a gente teve agora, talvez clareando mais alguma coisa e deixando esse inquérito pronto para ser transformado em processo. Como se não bastasse essa tentativa política de alterar o clima aqui, Eduardo Bolsonaro, eu acho que pelo cérebro, que ele é chamado de Edu Bananinha, nada de outras conotações. Bananinha foi aos Estados Unidos, né? E agora ele diz que, olha o que ele postou ontem à noite, estarei junto com o jornalista brasileiro, olha aqui, exilado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Bom, primeiro que ele está exilado nos Estados Unidos, não, ele está sendo investigado e está sendo procurado pela justiça, ele está foragido, é outra coisa, homiciado, se quiserem uma palavra mais correta, para quem foge da justiça. Estarei junto com o jornalista exilado Paulo Figueiredo numa audiência no Congresso americano para debater a situação política do Brasil. Olha, o Congresso americano tem mais o que fazer, inclusive debater a situação política dele, dos Estados Unidos, que está em vias, inclusive, de colocar na presidência um golpista também, né? Donald Trump. Olha o resto. Volta aqui para mim com... A depender da conclusão dos parlamentares de lá, diz o Eduardo Bolsonaro, haverá consequências. Estados Unidos costumam sancionar ditaduras. Acho que ele errou o verbo aqui. Ele quer dizer que não sancionar ditaduras, mas eu não entendi. E há ainda a possibilidade de Trump ser eleito, sendo certo que ele tem forte discurso pró-liberdade e pelo resgate da liderança geopolítica americana. Que Deus abençoe o Brasil e taca Deus no meio. Olha, esse rapaz aqui que está homiciado, foragido nos Estados Unidos, e que está falando por liberdade, e que Eduardo Bolsonaro quer com ele, dizer lá fora, para fazer barulho, né, que nós vivemos, ele disse, nós vivemos, o Brasil vive uma ditadura. Foi o que disse o Paulo Figueiredo numa entrevista para o jornalista de extrema-direita, Tucker Carlson. O Brasil vive uma ditadura. Esse cidadão aqui defendeu em redes sociais a execução do presidente Lula. Agora, de ditadura ele deve entender bem, porque é uma marca familiar, né? Ele é neto daquele general, o João Batista de Figueiredo, que gostava mais de cheiro de cavalo do que cheiro de polvo, e foi o último e lamentável ditador do período militar no Brasil. Neto de Figueiredo quer dizer que hoje tem ditadura no Brasil. Olha, no governo do seu avô não tinha eleição, não tinha direito, não tinha imprensa livre. Hoje nós temos tudo isso. Agora, sempre, e havia exilados antes, né? Havia exilados, que depois voltaram para o Brasil.
Mas hoje não há ninguém exilado. Quem está lá fora é porque está fugindo da justiça. Quem está lá fora é porque está homiciado fora do Brasil. Porque auxiliou o golpe de Estado com desinformação. E não é nem a gente que está falando, é a Polícia Federal, né, Chico? Desinformação e incentivo à violência, inclusive a morte do presidente da República. Então é isso, vai continuar foragido, homiciado, não está exilado coisa nenhuma, e o Eduardo Bananinha vai continuar fazendo esse discurso para ver se eleva a tensão política aqui dentro e, se possível, lá fora. E atrelar o problema do Brasil, a eleição americana, tudo uma grande bobagem. A justiça vai pegar esses safados todos e botar mais gente na cadeia, vai ter mais gente presa aí. Podem ter certeza disso, né? A democracia, as instituições sobrevivem no Brasil com força. Então não adianta esticar essa corda, não adianta pedir, né, que a gente crie aqui o clima que vocês querem. Precisamos ficar atentos para não cair no jogo da disputa política que eles querem fazer. Não terão. É isso. Começando com um assunto importantíssimo por aqui, Chico, e a gente vai falar sobre outra preocupação nossa, muito grande. O Congresso está começando a definir as comissões. Inclusive, aqui no nosso chat, o Renato Eudóxio comentou, deu boa noite para a gente, disse: vocês têm que falar desse acordo terrível que coloca o Nicolas para presidir a Comissão de Educação. Socorro, ainda não está definido, mas a gente vai falar sobre isso, sim. A gente teve negociação muito forte na Câmara dos Deputados para definir justamente as comissões, elas que vão dar a cara do trabalho do parlamento agora em 2024, e a mais importante delas é a de Comissão de Constituição e Justiça, que, ao que tudo está indicando, deve ficar com o PL. Inclusive, é importante dizer aqui, né, a CCJ ela tem essa função de analisar os aspectos jurídicos das propostas. Então, todo projeto importante, todo projeto precisa ser aprovado, apreciado na CCJ antes de chegar no plenário da Câmara dos Deputados, né, na votação. E aí, a presidência dessa comissão, Chico, também é considerado um dos cargos mais importantes no Congresso Nacional por conta disso, né? Então, preocupa muito ficar com Ela ele. que admite ou não admite, né, algumas questões, projetos de lei, decisões importantes, tudo que entra ali passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Exato. Vamos falar sobre isso com Heloísa Vilela, que já está chegando aqui. Ela que está lá na Câmara, né? Inclusive, olha lá ela na comissão. Boa noite, Elô. Boa noite, querida. Não sei se você está me ouvindo bem, você me escuta bem? Estou te ouvindo, sim. Elô. Vocês estão vendo que a Elô está no Congresso, né? Porque tem um barulho ao redor, mas é isso mesmo, né? Reportagem em loco. Justamente na Comissão de Constituição e Justiça, esperando a nomeação dos presidentes, porque você sabe, hoje às 15h, todos os presidentes das comissões seriam nomeados, mas de repente tudo foi suspenso porque as negociações estavam muito complicadas, já deveriam ter sido definidas e terminadas, mas não foram, e como você vê até agora, também não. E a gente já sabe que talvez eles não consigam instalar todos os presidentes de comissões hoje, são 30 comissões, não vai dar tempo aparentemente, mas as mais importantes, dizem alguns deputados, sairão sim. E a Comissão de Constituição e Justiça, como você disse, é uma delas. E quem vai presidir é o PL. O que houve aqui que deu muita confusão? A indicação do deputado Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação. Ele que não tem nenhuma experiência na área, que tem vários incidentes muito preocupantes, discursos preocupantes, foi vítima de processo por causa daquela cena que ele fez aqui, colocando uma peruca, né, no plenário da Câmara, declarações transfóbicas e outras mais. Então, quando ele foi indicado, houve uma reação muito forte do governo, do PT, que não queria que Nicolas fosse o presidente da Comissão de Educação, mas como essa comissão ficou com o PL, e isso era parte do acordo que já estava fechado, o PL tem a prerrogativa de colocar o nome que ele quiser. E a PL, da direção do PL, me disse hoje que a escolha deles, na verdade, era o Gaia. Eles queriam colocar o deputado Gaia, que é outro lá também no alto que estava lá no alto do caminhão do Bolsonaro naquela manifestação daquele domingo, como o Nicolas também estava.
Então, eles são vistos como bolsonaristas raiz e que, por isso mesmo, preocupam muito o governo. Agora, o líder do PT aqui na Câmara, José Guimarães, disse que houve um entendimento para que essa comissão não barre os trabalhos do ministro Camilo, da Educação. É claro que isso não existe, né, gente? A gente sabe que isso não existe e o trabalho do Nicolas aqui vai ser justamente o oposto, vai ser barrar de tudo quanto for jeito os projetos do governo na área de educação. O deputado da liderança do PL conversou comigo, ele disse que já foi um bom sinal essa reação toda do governo. Ele disse assim: o garoto está incomodando, nós que somos da oposição, então achamos isso muito bom, deu certo. Tá? Para você ter uma ideia. E ele disse: o Nicolas é um deputado que foi o mais votado do Brasil, ele é um político que tem uma ideologia muito clara, ou seja, a gente já sabe o que vem por aí nessa comissão de educação. Né? Ele vai pautar banheiro unissex, mamadeira de piroca, né? Vai ser as pautas da Comissão de Educação vão por aí, né? Peruca, Nicolas, Nicole, vai ser isso o tempo todo. Então vai ser complicado. E aqui na CCJ, quem vai presidir, se os acordos forem mantidos, é a deputada Caroline de Toni, que vocês devem se lembrar da atuação dela durante a CPI do MST. Ela era uma das mais ativas. Estava aí hoje já recebendo parabéns, como quem já está empossada na presidência da comissão. Mas isso está muito perto de acontecer. Ela fez um discurso, eu fiz uma entrevista aqui com ela e achei muito curioso, porque ela fez um discurso todo muito ponderado, falando muito de bom senso. Ela disse que o presidente da CCJ é análogo a um magistrado, por isso tem que ter equilíbrio e bom senso. E que ela vai olhar para as pautas que já existem aqui, que são mais de 6.000, e vai olhar as que têm mais interesse para a população. Vocês querem ver 2 exemplos curiosos que ela citou? Um deles foi, ela disse que o Brasil tem 12% da água potável e mais de 100 milhões, esqueci o número agora, de pessoas sem saneamento básico, sem esgoto. Que ela acha isso um absurdo e que isso tem que ser tratado. E também pessoas que ganham 2.200 e poucos reais por mês e pagam imposto de renda, que isso também tem que ser visto. Ou seja, ela falou de pautas que interessariam muito ao governo também, resolver o problema do saneamento básico e tirar imposto de renda de quem ganha 2 salários mínimos. Agora vamos ver na hora de agir como é que vai ser, né? Mas foi uma tarde de muita negociação que continua, pra vocês verem, eu tô aqui na sala, tá todo mundo esperando que esses presidentes tomem posse e nada aconteceu ainda. A gente não sabe o que está pegando aonde, né, Gabi? Porque não saiu. O fato é que não saiu ainda. Elô, e a Carol de Toni, né, só pra gente também não se esquecer, ela que, como você disse, é uma bolsonarista raiz, ela foi aluna do Olavo de Carvalho também, né? Vocês devem se lembrar disso também. Olha aí, a gente tem imagens dela ao lado do seu mestre, né, Olavo de Carvalho, então a gente pode imaginar qual é a tônica do julgamento aí das ideologias dessa Carol de Toni. Educação, então, como a Elô disse, também está sendo negociada para o Nicolas Ferreira. Comissão da Família pode parar, sabe, na mão de quem, Chico Pinheiro? Do pastor Eurico, aquele relator do projeto contra o casamento homoafetivo. Tá difícil. Essa Carol de Toni, que ela é de Santa Catarina, ela é parceira de outra extremista que é a Júlia Zanata. Lembra que apareceu com um fuzil na mão, uma mão sem um dedo assim, ó, furada de bala, né? Essa aí é a Zanata. Agora, tem uma foto da Carol de Toni aí, que eu acabo de mandar para o nosso pessoal aqui, que saiu no Metrópolis. Vamos ver se a gente acha essa foto aí. Também com uma arma, né? Também com uma arma. Aliás, tem várias fotos dela com... Ou seja, uma bolsonarista ela é CAQ raiz. também, ela é CAQ também, né? Como você disse, né, Gabi, ela se deu a sair do Brasil para ir fazer um curso com o Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos. Então, isso mostra qual é a formação intelectual e ideológica dessa deputada. Então, esse discurso do bom senso que ela fez hoje, acho muito difícil a gente vê-lo aplicado na prática, até porque não é isso que o partido, o PL, espera dela ao assumir
a presidência de uma comissão como essa aqui. Agora, o que a gente vai ver é uma movimentação danada para tentar apagar incêndio. Como? Né? Bom, a primeira coisa que o governo conseguiu foi um acordo para que o vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Comissão de Educação, para trabalhar comigo, seja do PT. E, em troca, deu a primeira vice-presidência da Comissão de Saúde, que é do PT, para o PL. Fora isso, eu estava conversando com o deputado Tarcísio Mota do PSOL, e ele estava me dizendo que o esforço vai ser para compor essas comissões. E se a CPI do MST é algum bom exemplo para a gente, o que aconteceu aqui? Né? Na reta final da CPI, o governo conseguiu, trabalhando junto com partidos da base aliada, trocar deputados da comissão, da CPI, e colocar deputados do mesmo partido, mas que fossem mais próximos, mais do governo, mais moderados, menos radicais. Esse vai ser o esforço em várias dessas comissões, tentar colocar deputados nessas comissões, ou pelo menos nos momentos mais críticos. Isso acontece também. O deputado que entra numa comissão dessa, ele tem que ficar o tempo todo nessa comissão. Os partidos podem trocar, como fizeram na CPI do MST. Então, você imagina um momento crítico, na tentativa de passar alguma medida perigosa para o governo, eles podem ir lá e fazer aquele esforço de trocar os deputados para evitar que o pior aconteça. Agora, como disse o Tarcísio Mota, né, vai ser um tal de espinho um santo para vestir outro e uma correria. Ou seja, o ano mais tranquilo que o governo esperava ter aqui não parece que vai acontecer. Pelo menos não nesse primeiro semestre, quando todos esses deputados querem aparecer e os partidos querem aparecer justamente por causa da eleição no fim do ano. É isso, Elô. A gente vai, só para te avisar, a nossa equipe vai conversar com você para a gente tentar dar uma melhorada no áudio. A gente teve aqui algumas interrupções. Deu para a gente entender o que é muito importante, o que está sendo negociado por aí. A gente vai reconectar contigo a conexão, então a gente se fala daqui a pouquinho. Enquanto isso, Chico, é muito importante isso que a Elô trouxe sobre as negociações, né? O PT também está dando um jeito de ficar com a saúde, a Comissão de Saúde, para além desses cargos ali, subcargos também, além da liderança dessas comissões, das presidências, melhor dizendo. Essa deputada, olha ela aí com a Constituição na mão, a Constituição que eles entendem, né? Essa é a deputada Caroline Detone, também conhecida como Carol de Tone. Eu acho que é Carolina Detona, né? Detona, quer detonar tudo. Ela, não sei se você se lembra, Gabi, e se vocês se lembram, ela foi aquela que tomou aquela invertida do professor José Geraldo, lá na CPI do MST. Vocês se lembram disso? Viralizou nas redes sociais, né? Que o professor disse mais ou menos assim: eu estou falando de uma coisa que a senhora, infelizmente, não entendeu, porque a senhora só entende do seu universo cognitivo. E diz assim, é muito pequeno. O que eu estou falando está fora. Eu estou falando de uma coisa que a senhora não tem noção o que é, né? E ela ficou olhando assim com a cara de tacho, né? Você entendeu o que o professor estava falando? E acho que olhou para o lado e falou assim, acho que ele está gozando da minha cara. Não, está dizendo coisas sérias que ela não tinha capacidade, realmente não tem capacidade de entender. Agora, nas mãos dessa figura, dessa deputada, Caroline Detone, né? Ou Caroline Detona, que vai ficar a comissão mais importante, será, da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, né, que depende do conhecimento, sim. Ela diz que vai agir como magistrada. A gente está vendo pela foto aí. Como magistrada, como alguém que vai ler a Constituição, vai interpretar, vai encaminhar para saber se vale ou não tal projeto, né? Bom, da altura do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Tá bem de acordo. Tá orna, como diz aqui no interior de São Paulo, né? Orna. É isso, Chico. Que dureza. Dureza Carol mesmo. de Tone e Nicolas Ferreira, em duas importantes comissões. Vamos continuar acompanhando para ver as decisões. Elô que está lá acompanhando em loco. Enquanto isso, falando do Congresso, verbas e orçamento, tem uma outra história aqui interessante para a gente discutir sobre o município de Barra de São Miguel, sabe, em Alagoas? Tem um Cujo parente do presidente da Câmara lá, né? Quem Barra de São Miguel. É o Benedito pai do Lira.
Benedito Lira, o pai do Arthur Lira, presidente da Câmara. Ele deve receber um presente do Ministério do Turismo em agosto. Olha que coincidência, né? Agosto, começo da corrida eleitoral, enfim. Só para dar um contexto aqui, né? Na semana passada, o pai do Arthur Lira, o Benedito Lira, ele anunciou para as pessoas da cidade que o Léo Santana, Bel Marques e outros artistas também vão ser as atrações da data de emancipação na cidade, que é no dia 2 de agosto. É uma data, inclusive, que coincide com as convenções partidárias antes das eleições, e o prefeito vai tentar a reeleição. Então, isso é fundamental. O custo desse evento ele não foi divulgado pelo município, também não foi divulgado pelo governo federal, mas deve superar 1,4 milhão de reais, segundo o cachê que costuma ser praticado pelos artistas. Informação que é da coluna da Natália Portinari, na reportagem do portal UOL. Olha só, né, Chico? Que coisa! 1,4 milhão para o município de Barra de São Miguel. Barra de São Miguel, que é bastante, tem uma população, deixa eu ver aqui. 8 mil habitantes, olha. Exatamente. 8 mil Exatamente, habitantes, né? 8.200 e poucos habitantes. Pois é. E um orçamento de 1,4 milhão. Tá certo O isso? Celino garantiu, né? Ministério do Turismo. É uma grande coincidência, né? A Luísa Vilela vai conversar com a gente daqui a pouco mais a respeito disso. E é muito interessante, né, que o Benedito Lira, ele já se meteu em outras histórias aí, né, também. Tem história envolvendo hospital, tem muito fio para puxar também dessa família. Pois é. Difícil. E a gente vai agora assistir. O mais sério disso é que esse ano teremos eleições de prefeitos. Exato. E ele Eleição quer reeleição, de né? prefeito é a origem das eleições de deputados e senadores. A eleição de prefeito também interfere nas eleições de governador de 2026, porque os prefeitos são baitas cabos eleitorais de deputados, de senadores e de governadores também. Lembrando que em 2026 nós teremos para cada estado, 2 vagas a serem preenchidas no Senado, né? 2 candidatos. Quer dizer, o risco da gente ter um parlamento muitas vezes pior do que o que está aí, está se desenhando no horizonte. É contra esse risco, e aí sim na disputa política, que as forças progressistas precisam entrar, para tentar garantir presença de gente sensata, civilizada, democrata nas candidaturas para 2026, para deputados e senadores. Ou teremos um Congresso pior ainda. E aí não tem muita saída não, viu? Exatamente. Vamos chamar a Elô para falar sobre isso também, ela que tem mais informações, ela está no Congresso ainda, na Câmara dos Deputados. Elô, a gente estava aqui conversando a respeito do Benedito de Lira, né, o Bill Lira, pai do presidente da Câmara, que vai receber aí uma bolada, se a gente levar em consideração a população do município no qual ele é prefeito, né, Barra de São Miguel. Um município minúsculo. Eu tive lá uma coisinha pequenininha, uma praia com 3 lojinhas e casas de moradores de veraneio, muito pequeno. E ele vai ganhar essa grana toda para fazer show, palanque, né? Palanque, é inacreditável isso. Agora, eu queria, Gabi, aproveitar e acabar de contar também dessa negociação na Câmara. Por favor, Elô. Tem uma outra comissão que é muito importante, né? Que é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E essa comissão vai ficar com um super importante representante da bancada da bala. Vai ficar com o deputado Alberto Fraga, e que foi vice-presidente da comissão nesse ano que passou. Ou seja, continua tudo na mão das mesmas pessoas, né, que ficaram aqui chamando Flávio Dino para depor 350 vezes durante o ano que passou, né, coisa que a gente não vai ver acontecer, acho difícil que a gente com o ministro da Justiça, Lewandowski,
mas de qualquer forma, vão continuar o trabalho que eles fizeram no ano todo de promover o uso de armas, de brigar para que os CACs, caçadores, colecionadores e atiradores tenham mais armas. Essa política que a gente viu o Bolsonaro implementar durante os 4 anos de governo dele, é por isso que eles vão continuar brigando e continuar promovendo essa ideologia no país. Então, é uma outra notícia também bastante ruim, bastante preocupante. É preocupante mesmo, Elô, principalmente porque segurança pública é um dos temas fundamentais para o governo Lula, né? É um tema de muita preocupação para os progressistas, para o governo Lula, e vai ser um tema fundamental para as eleições presidenciais também. Já vai ser agora nas eleições municipais que a gente está falando, mas para as eleições presidenciais vai ser fundamental também. Então, é muito preocupante que a gente tenha alguém da bancada da bala. É um assunto que está na lista ali, número 1 da lista de preocupações da grande maioria dos brasileiros, né? Se você pega as pesquisas, assim, muita gente destaca a segurança pública como um problema fundamental. E se você vai ter aqui um megafone para ficar dizendo o tempo todo que o importante é ter arma dentro de casa, né? Que o importante é você armar a população, você vai contra toda a política de segurança pública que, obviamente, o governo do presidente Lula vai fazer e que já fez nesse ano que passou, porque no Ministério, o ministro Flávio Dino combateu isso, assim, com todas as forças. Ele recolheu muitas armas, ele tirou muitas licenças. Então, ele fez um trabalho desde o primeiro dia muito voltado. E a gente sabe hoje, pelos depoimentos que têm vindo à tona, que a ideia do grupo golpista era usar esses CACs como braço armado da tentativa de golpe. Então, eles estavam armando a população e não era à toa, não era sem motivo. Então, você vê, a gente fala de uma presidência, de uma comissão na Câmara dos Deputados, mas quando a gente vai puxando o assunto, né, a gente vê a dimensão que ele tem, a importância que ele tem no contexto que a gente está vivendo político hoje. Exato, inclusive a gente teve notícia dessa semana, né, Elô, de como os CACs armaram até pessoas mortas, né, enfim. Foi um festival aí de liberação pelos CACs. Diga, Elô, a gente não está te ouvindo. Teve uma interrupção. Pessoas da polícia, pessoas com condenação. Isso, com condenação, né? Exatamente. Pessoas com condenações. Tá falhando muito o áudio. A gente retomou agora. Estava falhando mesmo o áudio da Elô. Ela estava justamente falando sobre essa decisão dos registros, né, de novos CACs que foram suspensos pelo presidente Lula. Que essa proliferação de armas resulta, por exemplo, aquela loucura que aconteceu lá em Campinas, né, de apartamento pipocando, porque o cara tinha 111 armas em casa. Tá bom, era milico, mas tudo bem, tinha 30 mil munições, ou coisa que valha, né? Ou aquele outro que achou que podia sair na rua com arma e atirar em entregador. É essa proliferação de armas que resulta nisso, né? Resulta exatamente nisso. Difícil. É difícil e a gente ainda vê, né? É uma série de coisas que estão preocupando a gente, né? A gente acabou de trazer essa notícia também do Benedito Lira, o Bill Lira, o pai do Arthur Lira, expondo como é que vai ser a farra dessas eleições municipais, porque está apenas começando, gente. Ainda vem muito por aí. A gente vai falar também voltar a falar sobre o 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, negou um pedido para soltar todos os presos pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, pedido que foi feito pela ONG Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Social e Político. A ONG estava pedindo a soltura de, abre aspas, todas as pessoas que se encontram presas pelo movimento do 8 de janeiro, fecha aspas. Me chama a atenção, né, Elô, movimento do 8 de janeiro, né? Olha só, o golpe sendo aí mais do que apaziguado, né? Você ouviu o eco do movimento de 64, né? As palavras não são usadas à toa. As palavras revelam muito mais do que as pessoas, quando as usam, imaginam que elas vão revelar. É a mesma coisa, o pessoal que está defendendo a mesma coisa. É por isso que a gente não pode tratar o golpe de 64 como algo que já passou e vamos olhar para frente, né? Não, a gente tem que lembrar sim e tem que dizer isso não pode, não é assim que a democracia funciona, a gente não vai aceitar. Então
foi muito surpreendente, de certa forma, o voto do Nunes Marques, porque ele é um juiz que a gente considera um juiz muito conservador e que estaria ao lado dessa turba, mas aparentemente ele não gostou de ficar com esse pessoal, né? Não gostou de fazer parte, e ele está ali no Tribunal Federal defendendo a Constituição. O papel dele é defender a Constituição. Então eu acho que o voto dele assim, racionalmente falando, não poderia ter nada mais correto, mas infelizmente nos surpreendeu de uma maneira positiva, né? A gente talvez não esperasse que ele fosse votar dessa maneira. Mas está se fechando ali o cerco, né? Mas é o seguinte, ele não poderia dar outro voto, Elô. Ele não pode dar um voto que anula o voto do relator. Não é? Ele não pode dar um voto que anule o voto de uma turma, nem do pleno. Ele mesmo disse, esse voto eu não posso dar. O que eu estava dizendo aqui, e você não estava conectado ainda, o que a gente está assistindo é uma tentativa desses reacionários bolsonaristas de criar, como eles gostam de falar, uma narrativa política, porque estão sendo apertados pela justiça. A justiça vai apertando. General dá depoimento de 8 horas, Mauro Cid vai voltar a depor. 15 caras foram condenados sexta-feira, 15 arruaceiros. E outros vão aparecendo, e vão aparecendo. Então, eles transferem o aperto que a justiça está dando neles para um campo político. Então, entra com o pedido de habeas corpus, que sabe que o ministro Cássio Nunes não pode dar, e não dará, e se der, não vale. Né? Tenta o general Mourão, lá, o senador, entrar com projeto de anistia, sendo que o Congresso não pode revisar decisão do Supremo. Agora, Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos encontrar com o exilado Paulo Figueiredo para ir ao Congresso americano denunciar a ditadura do Brasil. Eles estão querendo transformar isso numa grande narrativa política, para depois dizer nós estamos sendo condenados politicamente. É isso, eles já estão produzindo os factoides que eles vão usar nessa eleição. Né? Já estão a pleno vapor trabalhando. Que é o que o Bolsonaro tentou fazer naquela micareta do dia 25 de fevereiro. Né? Exatamente. Vamos transformar isso aqui numa questão política, de Deus, o quê? É isso, Elô. Obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve por aqui. Bom trabalho para você por aí. Qualquer novidade das comissões, conta pra gente que a gente vai estar aqui te acompanhando. Tá, ok. Até amanhã. Até. A gente continua, olha só, bem na hora, né? É uma ambulância? Não, pessoal lá no Congresso, Meu né? Deus do pelos céu. corredores ali, tem de tudo. Mas a gente estava com os probleminhas de som lá, né? Exatamente. Bom, eu fui arredondando aqui. Continuar falando de um assunto bastante importante, falar sobre aprovação de governo Lula, né? Uma pesquisa da Quest, mais especificamente, mostrando que caiu de leve a aprovação do governo nos últimos meses, de dezembro para cá, caiu de 54% para 51%, e tem um dado que chamou a atenção, a desaprovação do presidente Lula entre os evangélicos, que já era alta, subiu, foi de 56% para 62%, que desaprovam em 2 meses. A gente vai chamar aqui o César Calejão para conversar a respeito disso com a gente. Boa noite, querido. Bem-vindo aqui ao ICL 2. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite para a nossa comunidade também. Prazer estar com vocês, gente. Vamos mostrar aqui as 2 artes que a nossa produção preparou, Calejão, para a gente poder falar a respeito disso. Primeiro, né, da aprovação do trabalho de Lula entre os evangélicos. Então, a gente tem de 56% em dezembro de 2023 e agora, em fevereiro de 2024, subindo a desaprovação para 62% e a aprovação caindo de 41% para 35%. Vamos começar por essa, então, César, e depois a gente pode falar sobre a aprovação do trabalho do presidente Lula como um todo, mas acho interessante a gente começando a falar sobre os evangélicos, porque tem sido uma grande questão aí, depois principalmente da manifestação pró-Bolsonaro, né, que a gente falou muito a respeito disso. Então, vamos começar por aí. Veja, Gabi, tem uma questão, eu fiz um editorial no N1, se eu não me engano,
Semana passada. Sexta-feira passada, isso. No qual eu argumentei que a fala do Lula, se posicionando, considerando a questão do genocídio em Gaza, era extremamente corajosa, porque implicava ter que arcar com algum tipo de consequência. A consequência é essa. A consequência é essa. Então, é óbvio que, no meu primeiro livro, no Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, eu argumento que o dogma religioso está calcado em cima da ideia de que Israel é a terra santa e que existe uma promessa de que os evangélicos se identificam com essa promessa, que seria o povo eleito por Deus. Enfim, existe uma sinergia, uma simbiose muito intensa entre a extrema-direita israelense e a extrema-direita nacional, que opera com base no dogma religioso. Exatamente por isso, né, vocês veem, por exemplo, a imagem do Silas Malafaia e fez a fala durante a micareta golpista, no dia 25 de fevereiro. A Michele Bolsonaro, é exatamente isso que eu ia salientar, muito apropriada essa imagem que vocês colocaram. Ela disse de forma explícita que é um erro não atrelar política e religião, que a extrema-direita não deve mais cometer esse erro e que o fato da separação entre religião e política ter ocorrido deu margem para o surgimento do mal, né? Segundo os termos que a Michele Bolsonaro organizou nessa ocasião. Os dados que vocês mostraram da Quest, por exemplo, da pesquisa que a Quest conduziu, refletem, a meu ver, algumas coisas que eu vou tentar ponderar com vocês aqui. Então, quando a gente tem de 56% para 62% desaprovando o trabalho do presidente Lula, é isso que vocês estão vendo na tela aí, isso é muito sintomático. Gente, eu estou ouvindo muito barulho, não sei se é aqui no meu... Agora melhorou, obrigado. Isso é muito sintomático, considerando que essa variação está fora da margem de erro, né? Tanto considerando desaprovação quanto aprovação. Algumas coisas eu trago para o nosso debate nesse sentido. Um é o que aconteceu no dia 25 de fevereiro, isso considerando a convocação do próprio Jair Bolsonaro, dá força para o próprio bolsonarismo. A meu ver, seria ingenuidade reconhecer isso e de alguma forma, incita a base de apoio ao Jair Bolsonaro, que é composta pelo dogma religioso, favorece essa perspectiva e reforça, talvez, a desaprovação do governo Lula. A outra que a gente tem que ponderar, gente, para além da micareta golpista, é que essa é uma questão absolutamente estrutural do país, como a gente está organizado. A gente vem falando por anos que existe uma espécie de teocracia miliciana se formando no Brasil, que não começa com Jair Bolsonaro. Isso é uma construção. Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Edir Macedo, do ano 2000, o livro dele chama Plano de Poder, e ele diz expressamente que existe um projeto de nação que é determinado por Deus e que deve ser conduzido por eles, pelos evangélicos no Brasil. Então, existe uma questão estrutural aí, o senhor Edir Macedo, ele não usa nem eufemismos, ele não utiliza uma linguagem tácita que é organizado de forma a deixar entender que era isso que ele estava dizendo. No livro Plano de Poder, o nosso querido Chico Alves, editor do iclnoticias.com.br, mandou um trecho muito pertinente sobre esse debate no nosso grupo interno hoje, ressaltando exatamente isso. Ele diz isso de forma explícita. Então, é um plano de poder que os evangélicos têm e que a essa altura tem pelo menos 2, 3, 4 décadas no Brasil. Vamos lembrar que o Edir Macedo é figura na lista de bilionários da Forbes, é dono de um veículo hegemônico de comunicação do país e que os evangélicos têm uma penetração gigantesca na política institucional brasileira. Por que isso é absolutamente complicado e qual é o paradoxo que isso cria não só para o governo Lula, mas para qualquer governo progressista que tentar enfrentar a formação dessa teocracia miliciana que se pretende criar no Brasil? O dogma religioso, a meu ver, assim como existe uma relação muito intrínseca entre caristia,
pobreza e criminalidade, banditismo no Brasil, existe uma relação muito intrínseca entre pobreza e o fortalecimento do dogma religioso no país. Porque aonde o nosso Estado falha, aonde o nosso Estado negligencia as parcelas mais empobrecidas da nossa população, as igrejas entram com uma mistura de assistencialismo, com uma mistura de conforto, de oferecendo todo tipo de assistência social e oferecem, de alguma forma, um projeto no nível institucional de desenvolvimento humano que essas comunidades empobrecidas não possuem, pelo menos no nível institucional e de forma mais ampla. Para resumir e devolver para vocês, o que me parece é o seguinte: a gente, no começo do século XXI, agora em 2024, está pagando, para usar uma categoria teológica, está pagando o pecado de ter construído uma das sociedades mais desiguais e mais violentas do mundo, e o pecado está sendo pago através da expansão do dogma religioso. Isso já não é uma questão para o futuro, é uma questão que está posta hoje, porque o governo progressista que tentar enfrentar isso corre um sério risco de cair. E eu não estou fazendo nenhuma sugestão de que se deve ou não deve, eu estou fazendo uma análise fria daquilo que eu acho que é a organização conjuntural do nosso momento. Se tentar enfrentar de uma forma mais aguda, você cai. E se você não enfrenta isso de uma maneira mais incisiva, você fortalece a organização teocrática miliciana que ameaça o futuro, o presente do Brasil, eu já posso dizer de uma maneira mais decisiva. Você está falando de enfrentamento, confronto, né? Tipo, tirar a regalia das igrejas. A gente estava falando, por exemplo, né, no Congresso está sendo discutido isenção das igrejas. Isso é muito fundamental, acho, para a nossa discussão também. Eu acho que é uma discussão que as forças progressistas, a esquerda, às vezes não vê. Né? Que você, quando conversa com pessoas do bem, pessoas boas, que se tornam evangélicos, às vezes até fanáticos, né? Você descobre uma coisa: são pessoas maltratadas pelo modelo econômico excludente, são pessoas que vivem ferradas nas periferias, muitas famílias entregues a um pai de família que, desesperado, já partiu para o álcool, né? Vive na bandalha. De repente, essas igrejas surgem para essas pessoas também como o único ambiente onde elas são acolhidas, onde elas encontram os irmãos e as irmãs, onde se dão as mãos e têm conforto, eu não digo nem espiritual só, emocional, e se sentem valorizadas, são chamadas pelo nome. Eu conheço um que agora vai virar pastor, né? Que estava com a vida toda destrambelhada, e agora ele se sente importante, ele se veste melhor, ele fala, né, e fala com a sabedoria. Quer dizer, este é um problema que nós não enfrentamos. O Estado e as organizações, repito, organizações progressistas desse país, não souberam, não criaram esse ambiente de acolhimento dessas pessoas que sofrem jogadas como lixo à margem do progresso capitalista, né? Com relação à dona Michele, eu resgatei aqui agora um texto brilhante do meu amigo Bernardo Melo Franco, que escreve no Globo, né? E ele diz que, em tom messiânico, Michele descreveu os seguidores de Bolsonaro como um exército de Deus. Somos um povo do bem, que defende valores e princípios cristãos. Em 15 minutos, Calejão Gabi, em 15 minutos, ele contou, Michele falou o nome de Deus 38 vezes, sem contar 30 menções ao Senhor, 4 menções ao Pai e 3 a Jesus Cristo. E disse: nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel. Essa grande confusão, né? Israel é um país cristão, coisa completamente absurda, mas bate na cabeça dessas pessoas pouco informadas e fanatizadas, e acaba virando Israel a terra, o reino prometido para a volta do Messias. Olha, judeu não acredita nisso. Deus é maravilhoso, e por aí vai, né? Quer dizer, o Estado brasileiro,
né? Foi separado de igreja e Estado, em 1889, quando veio a República. Já faz 135 anos. Mas até hoje há essa tentativa de misturar. E um detalhe, Calejão, para você ficar atento: houve um crescimento enorme da rejeição ao governo Lula nessa última pesquisa da Quest. A Quest, dirigida pelo Felipe Nunes, é uma empresa muito séria. Mas a gente não está atentando para um fato. Esta pesquisa, em que os evangélicos fizeram uma grande diferença, prejudicando a imagem do governo Lula, foi feita, sabe que dia? Em que dias? Quais dias essa pesquisa foi feita? Porque foi encomendada. 25 de fevereiro, 26 de fevereiro e 27 de fevereiro. No dia da micareta evangélica, golpista. Muito bem observado, Chico. O dia seguinte, quando a coisa estava bombando ainda, e na terça-feira. Domingo, segunda e terça. Quer dizer, que tudo foi, isso inclusive, o tempo para pararem de falar sobre isso, né? Porque depois... tudo isso tem que ser levado em conta, né? No momento, os preços subiram. Se você for olhar as estatísticas, não subiram tanto, mas a banana, hoje, o Guedinho, Otávio Guedes, falava na Globo News, mas reclamaram que a banana está a R$10. Alguns produtos, por sazonalidade, subiram de preço, né? Então, isso pode ser revertido, deve ser revertido, e o governo deve olhar com muita atenção para isso, e nós também, né? Agora, eu não sei, me estendi aqui, que eu queria falar desse lado evangélico, que as pessoas, às vezes, não atentam para isso. Ô, Gabi, e eu não sei como é que está de tempo, posso fazer mais uma análise de 1 minuto, 1 minuto e meio? Sim. Só para a gente não deixar, já que o Chico falou sobre a aprovação, vou pedir rapidinho para o Gabriel Vento colocar aqui para a gente visualizar quem está nos acompanhando rapidamente, e aí passo a palavra para você fechar, César. Mas a gente tinha em dezembro de 2023 a aprovação sobre o trabalho do presidente Lula, 54%, foi a 51%, então teve uma diminuição. Depois, a desaprovação foi de 43% para 46% em dezembro de 2023, uma comparação com fevereiro de 2024. Vai lá, César, para a gente fechar, por favor. Sobre essa questão, você vê que a variação é bem menor, na casa de 3%, isso estaria próximo ao que se entende aquela margem de erro, que, se eu não me engano, Gabi, me corrija se eu estiver errado, mas está na casa de 2%, certo? A margem de erro. Então, você vê que isso cai de 54% para 51%, de dezembro de 2023 para fevereiro de 2024, e de 43% para 46% nesse mesmo período. É significativo, deve servir um sinal de alerta. Agora, é uma pesquisa, não significa que seja uma verdade absoluta daquilo que está acontecendo na vida social do país, considerando principalmente diversas conquistas que o governo Lula avançou nesse sentido. Agora, tem uma questão aí, e essa imagem é ideal para o que eu quero fazer de análise, que é o seguinte, gente, muito se falou de Israel cristão, né? Aquelas senhoras que foram entrevistadas. Sabe por que isso não é? Essas senhoras, exatamente. Nossa produção é a melhor, né? Exatamente essa senhora aí que foi perguntada, por que a senhora está com a bandeira de Israel, minha senhora? Ela disse porque é um país cristão e a gente precisa defender esses valores e tal. Veja, como eu vejo, por exemplo, faz todo sentido, porque as ideias cristãs que essas pessoas defendem não é a ideia tradicional de que você tem ali na mensagem do Cristo, considerando amor, considerando tolerância, considerando todo tipo de parâmetro que seria, por exemplo, tradicionalmente explicado por um Frei Beto, por um Leonardo Boff, por um teólogo sério. As ideias do cristianismo, segundo o bolsonarismo, então eu faço questão de deixar isso claro, é uma concepção absolutamente elitista do que diz a Bíblia. Tá? É uma concepção que faz com que o Jair Bolsonaro utilize arrobas para falar de negros, que diz que o faça dizer, por exemplo, que mulheres nascem mulher porque o pai fraqueia no momento da concepção, que se o filho dele fosse gay, ele gostaria de ver o próprio filho morto num acidente de carro. Então, é uma concepção absurda, elitista, e daquilo que o Castro Rocha, que com frequência está aqui, chama agora de teologia da dominação. Sim. O sionismo, Gabi, para encerrar minha fala, também tem como premissa elementar que os israelenses, os judeus, são o povo eleito por Deus
para ocupar aquele espaço, para conduzir uma espécie de moralização dos seres humanos na Terra e que, portanto, também parte dessa premissa absurdamente elitista. Daí a sinergia e a simbiose que existe entre o bolsonarismo e o sionismo e o porquê que não é um absurdo essas senhoras bolsonaristas se identificarem com aquilo que elas acreditam ser o Israel cristão na concepção delas. César Calejon, obrigada por hoje, querido. Sempre um prazer te ouvir, sempre brilhante aqui. Um beijo para você, até a próxima. Valeu, um beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Juliana Del Piva, batendo na porta para conversar aqui com a gente, ela que traz informação exclusiva. A gente está na semana do 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, e a gente não tem uma notícia muito boa para nós mulheres e também não para o governo. O Ministério das Mulheres executou só 18,5% do orçamento destinado para a pasta em 2023. O Ministério tinha disponível um total de 149 milhões de reais, mas gastou efetivamente só 27,5 milhões de reais. A apuração é justamente a coluna da Ju Del Piva aqui no ICL. Vamos começar por aí, então, né, Ju? Porque o que aconteceu? A gente tem, inclusive, a gente pode falar mais especificamente do programa Casa da Mulher Brasileira, que é importantíssimo para nós, mulheres. Quero te ouvir sobre tudo o que vocês descobriram por aí. Boa noite, querida. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite para a nossa audiência do ICL. Vou pedir desculpas aqui, que acho que a minha conexão, meu microfone hoje não estão bem no seu melhor, mas espero que dê para me ouvir direitinho. Estão aqui num hotel improvisado para estar direitinho com vocês. Olha só, faz alguns dias, Gabi, muito petistas mesmo, pessoas que trabalham nessa área da proteção à mulher, da defesa dos direitos das mulheres, que é uma área muito importante. O Brasil, infelizmente, vive com muita gravidade a situação dos feminicídios, né, os assassinatos, a violência doméstica. Então, é toda uma área que precisa de um atendimento há muito tempo. Esse programa que você citou, da Casa da Mulher Brasileira, ele foi criado pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E até hoje ele engatinha, com muita dificuldade. E a brasileira é muito importante porque reúne uma série de serviços dentro de um mesmo local, porque essa é uma das dificuldades que as mulheres têm, que é ir à delegacia, ir ao atendimento psicossocial depois, ir para um lugar onde ela esteja protegida também, caso ela não possa voltar para casa, poder sair de um lugar onde ela é alvo de violência, com os filhos, também ter uma série de serviços de trabalho. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um projeto pensado há muito tempo para poder reunir esses serviços sem que a mulher precise fazer uma perambulação ali por vários lugares dentro de uma cidade. Em cidades grandes, isso faz uma diferença muito grande na vida de mulheres com muita dificuldade e que precisam de ajuda. E aí, assim, um dado que é bem importante também, dentro da execução orçamentária de 2023, 18 milhões havia de previsão de orçamento. Mas quando a gente olha para o que foi efetivamente liquidado, que é o que é gasto, porque no orçamento público existem fases da execução do orçamento público. Então, assim, é daí que a gente vê que tinham 149 milhões, só gastaram 27 no total. Mas no caso da Casa da Mulher Brasileira, tinham 18 e nada foi efetivamente liquidado no ano passado. E aí, assim, por que isso aconteceu, né? Essa é uma pergunta para o Ministério, que eu acho que a gente recebeu agora, a gente falou aqui esperando um pouco a nota deles, e ela chegou agora há pouco, ela não responde efetivamente essa pergunta. Inclusive, tem uma mistura ali. Eles, para tentar se justificar de uma certa maneira com relação a essas questões do orçamento, eles foram lá e somaram tudo. Olha, entre tudo que foi empenhado, que é uma fase do orçamento onde não tem efetivamente ainda a prestação do serviço. A gente só consegue ver que o serviço, até para o fornecedor, né, ou seja, quem for construir, receber, é só quando está liquidado. Então, não dá para somar tudo e dizer, olha, tudo foi feito porque... se eu somar todas as fases do orçamento, deu 100%, não é assim.
Mas é o que eles responderam sobre essa questão. Eles somaram todas as fases e disseram que desse todo, aí sim, usaram todo o orçamento. Mas não, esses dados estão lá na transparência pública do governo federal, a gente olhou esses dados hoje e notou. E por que a gente notou esse problema, sabe, Gabi? Porque há alguns dias, uma série de pessoas do PT, desse setor, vieram assim, conversar e dizer que estavam muito preocupados com o fato, inclusive, de que agora, para essa semana, né, o dia 8 de março, que marca o Dia da Mulher, e que é um dia de luta histórica, porque todos os dias essa luta ela é diária, cotidiana, ela não é só no 8 de março, mas o 8 de março é usado historicamente para marcar uma luta. E o que as pessoas desse setor estavam falando? O Bini uma agenda para o dia 8 de março. Não tem uma programação, um programa, algo que vai ser anunciado, é isso, né? Só para a gente, para entender aqui. Desculpa, eu não consegui te ouvir, Gabi. Não, porque você falou que estão reclamando internamente que não tem uma programação para o 8 de março, ou seja, não tem um programa que vai ser anunciado, não tem... até a comunicação é importante que seja feita, até para divulgar o que já existe, né, Ju? Porque, infelizmente, a Lei Maria da Penha, que é tão conhecida, muita gente não sabe quais são os caminhos, não sabe a profundidade, não sabe onde procurar. Então, tudo isso é investimento também, né? É isso que eu estou te questionando aqui. Se não existe uma programação, se não existe um evento, não tem nada programado para o 8M, para o 8 de março. No site, viu, Gabi? No site do Ministério, até agora, não tem nenhuma agenda. A gente questionou ao longo da semana sobre isso, também não tivemos resposta. E conversando com pessoas que estão participando de uma série de agendas em Brasília, relativas ao 8 de março, comentaram comigo, inclusive, isso, né? Que a ministra Cida estava participando de agendas de outros órgãos, mas o próprio Ministério não estava impulsionando nada, seja para apresentar trabalho, seja para... de fato, enfim, fazer um processo, né, assim, ações de conscientização. E aí a única menção que existe é um anúncio de um pacto contra o feminicídio, mas aí para o dia 19 de março, para se somar a uma iniciativa da Marcha das Margaridas. Só que, assim, essa é a única notícia que a gente tem com relação a uma agenda mais concreta do Ministério nesse mês. E esse pacto, ele foi instituído em agosto do ano passado. Então, tem uma preocupação de muitas pessoas que atuam e trabalham nesse setor, achando que o Ministério está muito devagar, tem atuado, recebeu tudo bem, sim, uma ação do governo Bolsonaro, assim, acabado, porque sequer o Ministério das Mulheres era um puxadinho dentro de um negócio que tinha sido criado, uma pasta para Damares Alves, e ali colocaram tudo. E aí nada, de fato, funcionou no período em que a Damares era ministra. Mas já tem um ano, né, que agora sim tem um Ministério das Mulheres de novo, e tem um questionamento de várias pessoas do setor no sentido da velocidade com que as coisas estão funcionando no Ministério das Mulheres. Eles aqui na nota, eu queria só mencionar algumas coisas, porque a nota é muito longa, ela não tem, senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui lendo a nota, mas eles mencionam que nesse mês eles vão inaugurar, só um minutinho aqui para eu achar o trecho, porque ela é tão grande, e ela chegou agora quando a gente estava entrando no ar. Vocês fizeram um questionamento, né, sobre o uso da verba. Vai lá, achou, Ju? Vai lá. Achei que... Eles estão falando que vão ter inaugurações da Casa da Mulher em Ananindeua, no Pará, e em Teresina, esse mês. E que para o segundo semestre tem previsões de entrega das unidades de Palmas, no Tocantins, Macapá, Vila Velha, Aracaju e Goiânia. Então, em licitação, obras em Rio Branco e em Manaus. Falaram que inauguraram centros de referência em Japeri e Mossoró, Japeri no Rio de Janeiro e Mossoró no Rio Grande do Norte, e que vão inaugurar outros 12 centros de referência, não são Casa da Mulher Brasileira, mas é um outro serviço. 2 deles já nesse mês,
um em Jataí e outro em Cidade Ocidental, ambos em Goiás. E também fazem referência a uma série de outras iniciativas que pretendem fazer ao longo dos próximos meses. Mas eu acho assim, a gente aqui, né, com informação, a gente tem que trabalhar com precisão também. Então não adianta a gente aqui não explicar para você que está acompanhando a gente a diferença entre o que é empenho e o que é liquidado para o orçamento público. Porque vou pedir só então para você fazer essa explicação para a gente fechar, Ju, só para, né, a diferença entre a verba empenhada e a verba liquidada. Porque aí, assim, quando alguém vai prometer que vai fazer uma obra, é isso, sai esse valor, o empenho, 10 milhões. Isso pode ficar durante vários anos. E esse serviço nunca acontecer. Já vi isso muitas e muitas vezes no orçamento público. A gente só sabe que esse valor foi efetivamente utilizado quando este valor, esses 10 milhões, viram um valor liquidado no orçamento público, que é o gasto. Então, por isso que é importante que você aí que está acompanhando a gente saiba essa diferença, que você pode consultar também no portal da transparência esses valores. É diferente, não é a mesma coisa. E eu acho que se a gente quer, né, crescer e cobrar política pública, seja de que governo, a gente tem que saber essas diferenças. Porque senão a gente nunca vai ver essas casas todas da mulher brasileira efetivamente serem inauguradas. Infelizmente, no próprio governo da Dilma, tinha uma previsão para inauguração, se eu não me engano, de mais de 20 casas. E até hoje, essas 20 casas elas não existem. Eu acho que eu tenho de memória aqui, acho que 2 que funcionam efetivamente. Me lembro de São Paulo, me lembro de... Desculpa, 3. Me lembro de São Paulo, me lembro de Campo Grande e de Brasília. Agora, posso trazer atualizações ali se já tem um número maior. Eu lembro, aqui estou falando de memória, dessas 3. Vamos voltar a falar sobre isso. Agora a gente vai falar das investigações, né? Mauro Cid vai prestar um novo depoimento para a Polícia Federal. É muito importante a gente falar sobre isso, uma grande expectativa em relação a isso. Investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro. A gente deve ter novidades porque o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro vai depor de novo na Polícia Federal na próxima segunda-feira. Quero te ouvir a respeito disso, Ju, porque quem não está aparecendo muito aí é o general Braga Neto, né? Assim, aqui, né, dentro desse inquérito do golpe, temos aqui vários personagens. Então, primeiro vamos falar do Cid. O Cid vai ter que depor de novo na segunda-feira, porque ficaram, depois do que a Polícia Federal obteve, em termos de depoimento, né, nos depoimentos dos militares na semana passada, alguns detalhes precisam ser mais esclarecidos, mais detalhados, também coisas que foram encontradas no celular do Cid, que se quer contrastar. Até o advogado do Cid falou aí para vários colegas da imprensa, sobre ele não ter não é que ele omitiu nada, ele pode ter esquecido alguma coisa, segundo o advogado, mas ele faz parte do acordo de colaboração que ele seja chamado para continuar prestando esclarecimentos, porque até para aqui ajudar a nossa audiência a entender, um acordo de colaboração só permanece válido se não tiver nenhum erro, se não tiver nenhuma omissão. Ele não pode nem omitir crime. A gente está tendo problemas de conexões com o áudio de Juliana Dalpiva, a gente vai tentar estabilizar a conexão com ela. Mas, em suma aqui, Chico, também, porque eu tive acesso aqui à apuração dela, nosso site sempre, né, iclnoticias.com.br. Chico Alves, editor-chefe. Tem Chico Sá, tá aí na porta, batendo na porta. Daqui a pouco. Já, e a gente vai conversar com ele. Mas o Walter Braga Neto está atuando nos bastidores, né? Está articulando, vamos dizer assim. Ele está bem sumido mesmo, né, dos holofotes, mas está ali nos bastidores. Ele está passando mais tempo no Rio de Janeiro do que em Brasília e quer continuar trabalhando no PL pelo Rio, inclusive, só que os interlocutores do Bolsonaro, segundo a apuração da coluna da Juliana, estão segurando o Braga Neto, né? Então, ele chegou a ter o salário suspenso do cargo do PL, você lembra dessa história, né? Depois das investigações, e por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o Braga Neto está proibido, inclusive, de se comunicar com os investigados, né? Inclusive com o próprio Bolsonaro. Os investigados não podem.
Exato. Trocar ideias. Exatamente. E ele recebia cerca de R$30 mil nesse salário do PL. Aí, em fevereiro, na suspensão, o PL disse que esse corte no salário aconteceu por impedimento temporário na prestação dos serviços, por conta da cautelar, né, prisão preventiva. Só que o Bolsonaro está na mesma situação e não teve o salário cortado, né? Então, quer dizer... E tem também o general Mário Fernandes, que eu disse aqui, que está no gabinete do deputado Pazuello, o general Pazuello, que também está recebendo salário, tinha que ter sido afastado, não foi, né? E pode ser preso a qualquer momento. Então, esse pessoal está todo se articulando, mas está muito complicado, porque há um racha entre eles. Quando o Braga Neto ataca o ex-ministro do Exército, Freire Gomes, e ataca o ministro da Aeronáutica, né, ele cria dissensões dentro das forças, dentro do Exército. E isso vai dar encrenca. Isso, pela primeira vez, vai dar encrenca para cima de militar golpista. Porque os militares sérios, e eles existem, eles não querem ficar na história como arruaceiros dessa turma de Paulo Sérgio Nogueira, de Braga Neto, de Augusto Heleno. Né? Eles querem, nós estamos com a lei, com a Constituição, e a gente espera que eles enquadrem o Exército dentro da Constituição. Me pediram para avisar aqui que a Joliana, infelizmente, tivemos um problema de áudio aí, ela não tem como voltar. Isso, mas a notícia está dada, né? Informou coluna de Juliana Delpio. Informou o ICL2. É isso mesmo. Vamos lá, Chico Sá. E a gente continua falando sobre isso com ela em outra oportunidade. A gente vai ter muito a falar sobre isso, inclusive na segunda-feira, que vai ser o próprio depoimento do Mauro Cid. Vamos falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal com Chico Sá. Hoje o STF retomou e já paralisou de novo o julgamento que discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Querido Chico Sá, como é que estava essa história? Estava 5-1, o ministro André Mendonça votou contra, ficou 5-2. Depois votou o ministro Nunes Marques. Como é que está essa história? Boa noite para você, querido. Boa noite, Xará. Boa noite, Gabi. Boa noite, querida audiência no Brasil inteiro. Xará. Olha, placar do jogo, 5 votos. 5 votos a favor de descriminalizar o porte, depois eu explico. E o Nunes Marques fez o terceiro voto contra. Então, 5-3. Faltam votar o Toffoli, que pediu vistas, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Eu acho que passa, mas a sessão de hoje é aquela coisa que você fica vendo ali, né, os depoimentos, e você fica, gente, esses caras deviam ter estudado, porque é o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso, como fez o André Mendonça, ministro nomeado pelo Bolsonaro, eu não posso chegar lá e ficar viajandão, dizendo que a maconha do Festival de Woodstock tinha menos THC, que era mais leve, e que a maconha de hoje é mais perigosa, portanto, não podemos liberar o porte. Então, você não pode ser ministro que supõe estudo. Se você é ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode ser de direita, de esquerda, de centro. É lindo o que você tem, você pode ter o lado que quiser. Você não pode elevar a fake news da tia, a fake news sabe, que você ouviu na padaria. Lá é lugar para você levar dados científicos, é lugar para você ouvir médicos, ouvir cientistas, é um lugar para você basear seu voto, você ter um lastro muito científico, você ouvir. O próprio Supremo já levou lá alguns médicos. Era para a sessão de hoje levar, se tivesse dúvida, levar de novo autoridades para falar, não ficar viajando e dizendo que a maconha de Woodstock era mais leve, a de hoje tem que tomar mais cuidado, é um perigo para a família brasileira, sabe? Uma tremenda bobagem, um julgamento que começou, viu, Chico e Gabi, em 2011, não sei a razão do Toffoli, aí estamos falando já de um ministro que entrou
por indicação do Lula. Não sei a razão do Toffoli pedir vista. Gente, ninguém conseguiu estudar isso. Está de 2011 a 2024. Chico, e o argumento do Nunes Marques, né, dizendo que o único argumento para um pai e uma mãe pobres impedirem os filhos de usar droga é dizer que é ilegal? Que argumento é esse, gente? É de mau educador, totalmente né? Furado. Totalmente furado. Ele não sabe que é o filho desse pobre, principalmente se for da periferia, que vai para a cadeia por causa de um baseado. Se ele for do Leblon, ou aqui onde eu moro, das Perdizes, ele não vai para a cadeia. Mas se ele for da ponte para lá, do Capão Redondo, se ele for da periferia, ele vai preso por conta de um cigarro de maconha. Olha aqui o que diz. Chico. Vamos lá. Lei 11.343 é uma lei de 2006, artigo 28. O que diz a lei? A lei que existe hoje, né? Você não pode comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. Então, para consumo próprio, comprar, guardar ou portar drogas sem autorização. Você não pode. Quais são as penas? As penas são advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa ou comparecimento a programa ou curso educativo. A Lei 11.343, no seu artigo 28, lei de 2006, feita pelo Congresso Nacional. Então, diz que você não pode comprar, você não pode portar, mas as penas são advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Em nenhum lugar está escrito aqui prisão, nenhum lugar. Agora diz o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, o negro e pobre, fala dele hoje, que porta 10 gramas de maconha, negro e pobre, vai ser considerado traficante e imediatamente enviado para a prisão. Já o branco de bairro nobre não teria 10 gramas, mas teria 100 gramas de droga, vai ser considerado usuário, era só para porte. Pode até ter uma advertência, mas vai ser liberado. Este é o problema. É porque quando os legisladores, quando fizeram a lei, não definiram o que é a quantidade que pode ser considerada porte e a quantidade que é tráfico. Então, dependendo da mão de quem está o baseado, essa mão aí também é branca, talvez não desse nada. Né? Você não pode fazer isso. Agora, se for pobre e preto, vai para a cadeia. Esta é a questão. Chico. Então, eu acho que o Toffoli... Antes de passar a palavra para o Chico Said, você fechar também, para a gente passar aqui o vídeo do Barroso, porque ele falou exatamente isso. É o que eu estou citando aqui, o Barroso. Agora, o Toffoli pode ter pedido vista até para atrasar esse processo, porque quem deve decidir sobre isso, afinal, não é o Supremo. É o Congresso Nacional que tem que fixar o que é a quantidade que você considera porte e qual quantidade você considera tráfico. Se for tráfico, cadeia. Agora, sendo porte, não. Mas o porte tem que ser igual para o branco, para o preto, para o filhinho do ministro e para o filhinho da empregada doméstica. Perfeito. Vamos trazer o vídeo do ministro Luiz Barroso, que ele disse hoje, porque ele explica muito bem o que está em jogo. Boa, e agora Gabi, também o Chico Pinheiro resumiu muito bem também o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos dar uma olhada. Portanto, se foi despenalizado o consumo pessoal e se continua penalizado o tráfico, é preciso ter um critério que distinga uma coisa da outra. Esse filme, o filme da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Chico Sá. Perfeito. O roteiro é esse do ministro Barroso. É tanto que na votação, essa votação estava em jogo essa quantidade de maconha, né? Então, nos votos favoráveis do Gilmar Mendes, do Edson Fachin, do Barroso,
do Alexandre de Moraes e da Rosa Weber, esses votos vieram, fora o Fachin, que não estabeleceu uma quantidade, o Gilmar, o Barroso, o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber, eles estabeleceram uma pesagem ali equivalente a 60 gramas. 60 gramas para estes ministros seria o razoável para não considerar tráfico. Seria ali uma quantidade de um consumo recreativo, como é, por exemplo, em Israel. Você aí, que se acha de extrema-direita e é contra a maconha... Israel, por exemplo, Israel aprovou em 2021 o porte recreativo. Você pode usar uma maconha dessa quantidade pequena para o que você quiser, para você fumar, para se divertir, para uma festa com os amigos ou na rua. É o que fizeram vários estados americanos. Então, não estamos falando, o Brasil não está inventando a pólvora e querendo ser algo liberal, pode tudo. Pelo contrário, a gente quer que esse encarceramento em massa ele pare, porque não adianta você encher todos os presídios do Brasil de jovens pretos da periferia que estavam com baseado, porque isso só vai trazer mais problemas, mais gangues, mais milícia, mais toda essa violência que a gente está acostumado. Então, o entendimento do Barroso é perfeito nesse sentido, e já que o Congresso nunca fez isso na vida, o Supremo teve que fazer, e mesmo assim, desde 2011, Chico e Gabi não resolve essa votação. O que significa que daqui a meia hora, se num bairro de periferia a polícia pega um garoto com uma quantidade ínfima de maconha, com 10 gramas, 5 gramas, ela prende e a gente já sabe o julgamento que essa criatura vai ter e a gente já sabe que ela vai acabar com a vida dela. Então, esse julgamento tão importante que o Congresso nunca resolveu e que o Supremo tentou hoje mais uma vez e também não conseguiu. E parar com essa hipocrisia, né, Xará? Com essa coisa idiota, porque é o seguinte, eu já vi efeitos de maconha e efeitos de uísque, que é bebida de rico, ou cachaça. Uma pessoa com 4 doses de uísque na cabeça é muito mais perigosa do que a pessoa com baseado. Mas aqui é o seguinte, essa droga é lícita, essa é ilícita. A Alemanha parece que também já não vê crime em quem está consumindo. Não, a Alemanha também. O Uruguai também isso. Não. Estados Unidos, vários estados já liberaram para uso recreativo. Quer dizer, é uma hipocrisia ficar nessa perseguição a coisa de maconha, né? Enquanto isso, um avião do tio da Damares, que foi deputado federal, fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular, carrega 300 quilos de maconha e nós não sabemos até agora se houve alguma consequência. Quer dizer, é tudo contra outra, né? A palavra é essa, Chico, é hipocrisia. Que fica aí, você pega a extrema-direita, hoje estava assanhada também com essa votação. Você pega deputados que encheram a cara de uísque e atropelaram pessoas, foram assassinas ao volante, estão lá, porque a maconha, aquela velha história que a gente bem conhece. E são assassinos portando carros com a cara cheia de uísque e por aí vai. Mas é essa gente que vai usar, mais uma vez, da hipocrisia para passear com esse discurso. Mas o pobre vai sentar na beira da praia, ver o pôr do sol e fumar o baseado dele à noite. A polícia vem e grampeia ele. Em frente, na mesma avenida da praia, na mesma, como é que chama ali, de Ipanema, né? Na mesma avenida, você vai ter uma festinha no último andar com uma galera, inclusive às vezes de político, cheirando pó numa boa. A polícia não vai chegar lá, né? Claro que não. Jamais. E se não passa nem... E se tiver no carro, não vão parar o doutor também. Está no carro dele. É um carro importado. Alguém vai conferir se tem cocaína? Não, mas a maconha do pobrezinho vão em cima dela. Olha,
tem que parar nesse país é com a hipocrisia. Os deputados evangélicos, ou evangelicoides, né, deveriam cobrar punição para o avião do tio da Damares, ex-deputado. 300 quilos de maconha. Ponto. Maconha, como é que fala? Maconha, cocaína e haxixe. Maconha, cocaína e haxixe. Cadeia na igreja tal que... Falando em rolê ICL, eu vou me despedir de você, Chico Sá, mas só para a gente fechar com dados concretos aqui, porque eu estava justamente conversando com o William De Luca sobre um estudo da agência pública, né, que analisou 4.000 sentenças de tráfico em 2017, mostrando de como as pessoas negras precisam de muito menos droga para ser condenadas como traficantes. A gente já sabe disso, mas é bom olhar os dados, né? Do que pessoas brancas. É importantíssimo. Então, entre os réus brancos foram apreendidas, na média, né, 85 gramas de maconha, 27 gramas de cocaína, 10 de crack. Quando o réu é negro, a medida é inferior nas 3 substâncias, 65 gramas de maconha, 22 de cocaína e 9,5 de crack. Então, está aqui didático, são decisões, sentenças de tráfico de 2017. Obrigada por hoje, Chico Sá. Um beijo, querido. Valeu, Gabi. Importantíssimo esses dados da pública. Valeu, Chico. Obrigado, audiência. Pela liberação dos baseados, hein? Um beijo, querido. Pelo amor de Deus, que atraso, Brasil! Até amanhã, querido. Até mais. Gente, muito importante também o recado do 8 de março. A gente está chegando, né? Hoje, dia 6, sexta-feira, é o 8 de março. Hoje não, né? Esse que é o mês da mulher, a gente vai ter um monte de homenagem, evento, propaganda, muito bonita, TV, né? Mas, na verdade, como é que isso pode mudar a realidade das mulheres brasileiras? É isso que a gente quer, fazer esse enfrentamento todos os dias, não só no 8 de março, não só no mês de março. No Brasil, por dia, para a gente ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 51 mil mulheres que são vítimas de agressão física, 26 mulheres a cada hora. E a gente quer te convidar você, também os seus amigos, para assistir uma entrevista para justamente conscientizar a gente sobre esse problema. A Maria da Penha, essa mulher que deu nome a essa lei que todo mundo conhece contra a violência doméstica, se tornou um símbolo dessa luta, contou a história dela para o Eduardo Moreira. E você vai poder conferir essa conversa agora, no domingo, dia 10 de março, 8 horas da noite, ao vivo aqui nos canais do ICL, Eduardo Moreira no YouTube. A gente vai ter também debate com Márcia Tiburi, Manuela Dávila, Eliana Alves Cruz, para conversar com a gente nesse domingo. Vamos assistir o vídeo da divulgação para a gente entender um trecho da entrevista com a Maria da Penha. Vamos ver. Eu acho que a força veio da sobrevivência. Porque eu não quero para os outros o que eu recebi, entendeu? E eu quero que as outras pessoas sejam esclarecidas através do movimento de mulheres, através das escolas, através do dever cumprido do Poder Judiciário. Então, eu acho que se eu for ficar lamentando o que não é feito, eu vou sofrer muito mais do que eu estar na batalha. É isso, gente. A gente pode entender melhor essa história, entendendo qual é o problema, a gente pode fazer um enfrentamento, políticas públicas, assim como é a Lei Maria da Penha, que é tão fundamental e mudou as histórias de tantas mulheres, continua mudando. Lembrando que se você está passando por essa situação ou você conhece alguém, sempre 180 para fazer denúncia e também para entender como chegar, né, nessa rede de acolhimento e ter esse suporte. Então, para você fazer a sua inscrição e participar dessa aula no domingo, icln2.com.br, gente. E 180 pode sempre salvar uma vida. Então, por isso que eu sempre reforço aqui, é muito importante que você saiba que você pode recorrer a ele. Vamos nessa, Chico Pinheiro? Bora, né? Suave na nave. Dessa quarta-feira. Pela liberação dos baseados, que é tudo um absurdo, é muita hipocrisia, é muita burrice. Mas fazer o quê? Gente. A lei acima de tudo, também acho.
Agora, tem até um meme, né, só pra gente fechar aqui. Se o André Mendonça abrir um canal do YouTube e ensinar as pessoas a render 34 baseado com 10 gramas, ele fica milionário. A Karina Almeida pegou aqui do X do Twitter para mandar pra gente. Muito bom aqui. Tá rendendo vários memes, né? Porque o conhecimento ali passou longe, passou longe. Imagina se aquele avião com 300 quilos de maconha, ao invés de ser do tio da Damares, se ele fosse do MST, a minha não teria avião, né? Mas imagina, se fosse da esquerda, esses deputadoides, senadoroides, né, bolsonaristas, direitistas, estariam loucos, pedindo cadeira elétrica para todo mundo. Mas era do tio da Damares, deixa lá. Vamos nessa, gente. Amanhã estamos de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta, com Leandro Demore. Ele te espera. E a gente também, aqui no SL Notícias, segunda edição. Obrigada a você que nos acompanhou pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta. E Eduardo Moreira, até amanhã. Um beijo, boa noite. A justiça caminha muito devagar no Brasil quando se trata dos direitos das mulheres. Foi só em 1962 que as mulheres brasileiras puderam abrir uma conta bancária sem os pais ou sem os maridos. E a lei que protege as mulheres brasileiras de violência, seja ela patrimonial, física ou psicológica, só foi criada no Brasil em 2006. A Maria da Penha sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. E a luta incansável dela por justiça gerou uma lei que leva o nome dela e protege outras milhões de brasileiras. Nós convidamos você para ouvir um relato poderoso e inesquecível. A gente vai exibir uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha. Vai ser um encontro fundamental para a gente entender a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Para não perder essa aula aberta, online e sem replay, se inscreve agora no link desse vídeo. Convida os seus amigos, as suas amigas, ninguém pode perder. A gente se vê lá.